Melhores resultados vêm das melhores escolhas. Os sintomas do estresse sobre o sistema digestivo são conhecidos. Mas combatê-los exige mais que um probiótico comum. Por isso, a Apsen inovou. Enquanto os outros atuam somente no equilíbrio da microbiota, Probid vai muito além. É o primeiro probiótico com alegação funcional aprovada para auxiliar na redução de complicações gastrointestinais, dor abdominal, náusea e vômito. Com a exclusiva tecnologia Biosupport que garante a resistência das cepas ao ácido gástrico, entregando-as vivas ao intestino. Probid auxilia na redução dos sintomas gastrointestinais presentes em doenças funcionais e podendo auxiliar na redução das sensações de estresse e ansiedade. É o único com atuação no eixo cérebro-intestino. Probid é apresentado de forma diferente para cada tipo de necessidade, funcionando tanto para o alívio de questões pontuais, quanto para equilíbrio da microbiota e modulação do estresse e ansiedade através do uso contínuo. Probid é mais que um probiótico comum. Probid, único, com atuação no eixo cérebro-intestino. Olá, amigos! Embalos do Sábado da Motilidade Brasileira. Preparo para o Fórum da Neurogastroenterologia. Aqui estaremos para uma segunda abordagem. Nesse momento, vamos falar um pouco a mais sobre o intestino, o papel desse tubo digestivo no eixo cérebro-intestino. Para tal, convidamos o grande mestre Ricardo Barbucci, que é nosso grande companheiro. Por favor, seja bem-vindo. Eu gosto muito do senhor. É recíproco, professor. Só não de tudo, mas assim, nesse momento a gente fará uma abordagem com a dinâmica. Aqui convidado teremos nosso grande mestre Calil, ele representa a neuropsiquiatria aqui para todos nós. Teremos a abordagem psicodinâmica, psicossomática do grande mestre, o Ricardo Viebig, que é nosso presidente da Sociedade de Motilidade, e vai ser um tema muito empolgante. Compartilhem conosco suas informações, suas dúvidas e, principalmente, a sua experiência também no nosso chat. Por favor, querido. Bom dia a todos, novamente. A gente vai passar, então, um casinho clínico e a gente vai discutir algumas informações a respeito disso. Então, eu vou depender muito da participação da nossa palestra aqui local, né? Nos comentando esse caso. Bom, é uma mulher de 26 anos de idade que procura o gastroenterologista por quadro de dor abdominal, do tipo incólica, diária, que piora após as refeições, sendo aliviada pelo ato evacuatório. Normalmente as fezes são líquidas, sem produtos patológicos, não tem perda abdominal. Às vezes ela é acordada por essa cólica, fazendo com que ela tenha necessidade de ir ao banheiro. O quadro se iniciou há cerca de 1 ano, após gastroenterocolite aguda tipo desentérica mesmo, que durou 5 dias, motivou inclusive a internação dessa paciente para suporte de hidratação intravenosa e antibiótico terapia. O paciente evoluiu bem do quadro infeccioso. Ela havia passado por vários especialistas, tendo feito uso de nitazoxanida e ciprofloxacina com melhora parcial dos sintomas quando do uso desses quimioterápicos. Sem informações relevantes com relação a antecedentes pessoais e familiares, a não ser que ela é tabagista de 10 cigarros por dia. O exame físico não tinha nada relevante, o abdômen era globoso, discretamente doloroso a palpação profunda, o toque retal era normal, sem sangue, indolor, esfíncter aparentemente preservado. Dados vitais normais. E aqui já vem a nossa pergunta. Depois disso, mesmo sem a gente ter nenhum exame subsidiário específico, é possível a gente ter uma hipótese de diagnóstico mais provável para essa paciente? Dessas opções, qual seria a resposta de vocês? Décio. Dor abdominal, diarreia, extensão, pós-infecciosa. A princípio, uma sinusite irritável. Mas me preocupa
o fato da paciente acordar de noite. Esse tipo de situação acende para mim sempre uma luz amarela. Porque nas doenças funcionais, habitualmente, o indivíduo não desperta à noite. Du, quer comentar alguma coisa a mais? Não, Décio comentou o básico aí desse caso, eu acho que é isso mesmo. Então, o que a gente sabe é que se você tiver dor abdominal recorrente, pelo menos uma vez por semana, se isso se iniciou há 6 meses, está presente e ativo nos últimos 3 e associada com 2 ou mais dos seguintes fatores, que são essa dor abdominal está relacionada com o ato evacuatório, piorando ou melhorando com a evacuação, ou sendo associada à alteração da frequência das evacuações ou alteração da forma das fezes, você pode fazer a hipótese mais provável de síndrome do intestino irritável, desde, é claro, que a gente não tenha nenhum sinal ou sintoma de alarme associado. Na verdade, é possível haver sinais e sintomas de alarme nos pacientes com doenças funcionais. A única coisa que os sintomas e sinais de alarme nos dão é, eventualmente, a necessidade de a gente fazer uma investigação mais profunda, uma eventual participação de alguma doença orgânica que possa, então, estar mimetizando ou ocorrendo em conjunto, né, com a síndrome funcional específica. Se a gente não tiver nenhum fator de alarme que nos preocupe, a gente pode dar o diagnóstico aí de síndrome do intestino irritável baseado simplesmente nos sintomas ou com poucos exames subsidiários, com uma sensibilidade e especificidade bastante boa. Como a gente sabe, isso talvez seja importante não só para a publicação de artigos científicos, mas também para direcionar o tipo de abordagem terapêutica que a gente vai dar para os nossos pacientes. A gente vai dividir a síndrome do intestino irritável em 4 grupos específicos. Síndrome do intestino irritável com predomínio de constipação, diarreia, misto ou indeterminado. Isso vai depender muito, então, do aspecto das fezes e da frequência evacuatória, especialmente o tipo de fezes de acordo com a classificação de Bristol. É extremamente importante para a gente determinar o grupo que o nosso paciente está. Isso, teoricamente, foi criado mais para a gente normatizar as publicações que a gente faz com doenças funcionais. Então, quando um grupo da Tailândia publica um artigo com 400 pacientes com síndrome de intestino irritável com predomínio de diarreia, eu sei exatamente que é um paciente que tem dor abdominal, que tem alteração da frequência evacuatória e que tem fezes tipo Bristol 6 e 7 em mais de 25% das evacuações e em menos 25% das evacuações Bristol 1 e 2. Então, eu sei exatamente qual é o grupo de pacientes estudado. Na nossa prática clínica, isso nos ajuda, porque isso vai direcionar o tipo de tratamento mais adequado. Um paciente com síndrome de intestino irritável com predomínio de constipação, eu não vou dar loperamida. Um paciente com síndrome de intestino irritável com predomínio de diarreia, eu não vou dar um procinético, e assim por diante. Embora aqui a gente possa discutir, né? A fisiopatologia dessas doenças é bastante complexa, mas ela é muito parecida quando a gente compara diferentes síndromes funcionais. Isso faz com que seja muito frequente a associação de várias doenças funcionais ao mesmo tempo, também fazendo com que seja bastante possível a migração de uma síndrome funcional para outra no decorrer da vida dos nossos pacientes. Extremamente importante a gente detalhar também que existe uma sobreposição bastante frequente dessas síndromes funcionais com a nossa principal doença orgânica digestiva, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Isso também se deve porque a doença do refluxo gastroesofágico ela divide alguns mecanismos fisiopatológicos com as síndromes funcionais, alterações motoras, de sensibilidade visceral, por exemplo, e até hoje a alteração da microbiota são fatores importantes na fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico. E o que a gente tem visto nos últimos anos, também uma associação bastante grande de todas essas doenças, inclusive a doença do refluxo, com doenças atópicas. Asma, dermatite atópica, urticária, são mais frequentes em pacientes que têm intestino irritável, e em pacientes que têm atopia, o intestino irritável também é mais frequente, mais prevalente do que pacientes que não têm atopia. A gente discutiu também na aula anterior sobre a associação das síndromes funcionais com alterações psicomediadas ou psiquiátricas. De fato, isso acontece, mas na grande maioria das vezes essas associações são mais uma associações que modulam a frequência e intensidade dos sintomas. Não são todos os pacientes que vão ter síndromes depressivas ou de ansiedade ou de somatização graves que dominam, vamos dizer assim, o quadro clínico do paciente. Mas alguns trabalhos falam em até 1/3 dos pacientes com síndromes, então, neuropsiquiátricas um pouco mais intensas e que são esses pacientes que, de fato, necessitam, né, sempre do acompanhamento em conjunto com o especialista. Também é importante a gente mencionar que existe uma associação
até certo ponto frequente, das síndromes funcionais intestinais com síndromes funcionais extraintestinais. É muito frequente a associação de síndrome intestinal irritável com fibromialgia, com enxaqueca, síndrome da fadiga crônica, dor crônica de articulação temporomandibular, bexiga hiperativa, lombalgia crônica, etc. Então é muito importante que o clínico esteja atento para isso e que na hora, por exemplo, de escolher algum fármaco para tratar, abordar o paciente com síndrome intestinal irritável, pense também na eventual sobreposição com essas outras doenças, com o intuito de a gente, então, evitar também polifarmácia quando é frequente assim a gente pensar nisso. Quando a gente fala, então, de fisiopatologia das síndromes funcionais, ela é muito semelhante. Aqui a gente está colocando uma coisa um pouco mais direcionada para a síndrome intestinal irritável e a gente vê que é bastante complexo, né? Hoje a gente sabe que as doenças funcionais, antigamente definidas como doenças em que havia ausência de lesão orgânica, hoje a gente sabe que essas doenças são tão orgânicas quanto as orgânicas, com a diferença que as alterações orgânicas nas funcionais elas não são tão facilmente identificáveis, pelo menos na nossa prática clínica diária, fora da academia. Levando o intestino de quem tem intestino irritável para um laboratório especializado nisso, a gente vai ver várias alterações quando comparados com o intestino de um indivíduo saudável e um indivíduo normal. Vários polimorfismos genéticos têm sido associados a diferentes alterações de sensibilidade visceral, de motilidade, expressão de receptores serotoninérgicos a nível de intestino delgado, de intestino grosso e eventualmente até sistema nervoso central, metabolismo neuroendócrino alterado, neuroplasticidade alterada, aumento da permeabilidade intestinal normalmente é uma coisa que marca esse tipo de pacientes. Hoje a gente tem ideia também de que essa alteração da permeabilidade e as outras alterações mencionadas interferem diretamente na imunidade da mucosa e na imunidade sistêmica dos nossos pacientes, né? É claro que as reações adversas a alimentos, né, relacionadas com alergias ou mesmo a reações, então, não imunomediadas, intolerâncias, são muito frequentes em pacientes que têm síndromes funcionais. Alterações do metabolismo dos ácidos biliares no intestino irritável é uma coisa que a gente é até relevante especificamente nesse paciente. Mas hoje a gente sabe que a gente tem a alteração da microbiota como talvez um dos marcadores mais importantes, né, dessas síndromes funcionais. Quando a gente não tem aí o conjunto da microbiota ideal para que a gente viva bem, a gente diz que a gente pode estar num estado de disbiose. Muito importante que a gente tenha em mente que é diferente uma flora normal de uma flora saudável, de uma microbiota saudável, né? Mas hoje a gente sabe, depois da brilhante apresentação da professora Maria do Carmo, a minha missão fica muito mais fácil, que o mais importante que a gente tem como fisiopatologia nas doenças funcionais é a alteração do eixo cérebro-intestinal. Então, tudo que acontece no nosso intestino, se ele está cheio, se ele está vazio, o tipo de microbiota que ele apresenta, os alimentos que a gente ingere, se ele está inflamado, se ele não está inflamado, tudo isso pode ser percebido por diferentes mecanismos. Essas informações chegam até o cérebro e já começa errado o local do cérebro em que essas informações chegam. Os locais do cérebro que são estimulados por essa via ascendente são diferentes. A doutora Maria do Carmo mostrou um slide aqui, quando a gente compara pacientes com intestino irritável e pacientes saudáveis. E o que acontece é que a modulação cerebral dessas informações que chegam pelas vias aferentes, ela é feita também de maneira anômala, o que faz então com que a resposta eferente seja uma resposta também não adequada, promovendo então alterações motoras, secretoras e de sensibilidade, gerando então um aparecimento das doenças funcionais. As alterações psicológicas ou psiquiátricas, elas tornam essa resposta que já é errada, mais errada, o que faz então com que os sintomas eles tendam a piorar em relação à frequência e intensidade em períodos de estresse, ansiedade, cansaço físico ou mental. Isso parecia até bastante simples, até a gente ver esse artigo de um grupo inglês, um grupo britânico, eu não sei da verdade se é da Inglaterra especificamente, em que estudou a microbiota de pacientes com intestino irritável e pacientes sem intestino irritável. E o que eles viram? Eles viram que uma parte boa dos pacientes que têm intestino irritável, na verdade, apresenta uma microbiota muito parecida com a população normal, sem intestino irritável. Somente uma parte dos pacientes que têm intestino irritável apresenta uma microbiota bastante diferente do padrão mais frequente que eles observam na população em que eles estudaram, mostrando que talvez aqui a gente possa ter diferentes grupos de pacientes com síndrome de intestino irritável que possam se comportar de maneira diferente, e mais do que isso, responder a tratamento de maneira diferente.
Nesse paciente que tem uma microbiota muito parecida com a microbiota normal, se discute qual é a real necessidade, por exemplo, de você interferir na microbiota, né? Qual é a vantagem de eu usar um antibiótico, de eu usar um probiótico, um pré-biótico, um pós-biótico nesse grupo de pacientes? Talvez a resposta aqui seja muito pior do que nesse grupo de pacientes. A questão é saber o que é uma microbiota normal ou anti-inflamatória em determinadas populações. Então, esse estudo precisa ser replicado em diferentes locais, em diferentes populações, para que a gente possa, então, interpretar de maneira um pouco mais correta, adequada, essas informações. A gente já comentou também na aula anterior, a doutora Maria do Carmo, sobre a participação, então, das infecções prévias como gênese, né, das síndromes funcionais. As síndromes funcionais, então, pós-infecciosas, elas são várias. No caso da síndrome do intestino irritável, é clara a associação com várias infecções prévias, né? E como eu já disse anteriormente também, o professor Spiller tentou diferenciar o tipo de agente infeccioso, o tipo de infecção, o local do tubo digestivo inflamado e eventual predisposição para diferentes doenças funcionais. No caso, então, da síndrome do intestino irritável, a relação mais frequente é com infecções bacterianas, especificamente Salmonella, Campylobacter, Shigella, E. coli enteroinvasora, que são bactérias que tendem a causar mais inflamação, a causar mais distúrbio no tubo digestório baixo, tanto delgado quanto intestino grosso. E uma coisa interessante que diferencia um pouco esse grupo de pacientes também é que essas bactérias têm em comum uma toxina, que é o CDTB, e é normal, então, nós desenvolvermos anticorpos contra essas toxinas. Mas por um erro do nosso sistema imune, alguns pacientes acabam desenvolvendo anticorpos antivinculina. Vinculina, os senhores sabem, é uma proteína extremamente importante para manter a estrutura celular, especialmente das células de Carral. Havendo, então, anticorpos contra essa vinculina, as células de Carral acabam diminuindo em densidade, o que acaba alterando a motilidade do intestino desses pacientes, podendo gerar, por exemplo, supercrescimento bacteriano por alteração motora, supercrescimento esse que pode dar uma série de consequências, né? Entre eles, por exemplo, desenvolver sintomas muito parecidos com a síndrome do intestino irritável ou, eventualmente, intensificar os sintomas do intestino irritável. Alguns fatores de risco para essa síndrome são bastante conhecidos já, como o fato, por exemplo, de serem mulheres jovens, especialmente mulheres fumantes, e que estão passando por algum estresse psicológico emocional na vigência da infecção intestinal. Normalmente essa infecção intestinal ela é um pouco mais intensa, um pouco mais grave, normalmente predominam as síndromes disentéricas, exatamente como essa paciente. Mas qual é a importância disso? Porque a gente coloca esse tipo de informação numa aula em que a gente vai individualizar o tratamento. Porque a evolução do intestino irritável pós-infeccioso é diferente da evolução do intestino irritável não pós-infeccioso. Pacientes com síndrome do intestino irritável pós-infeccioso, 70% melhoram dessa síndrome em até 5 anos, o que é uma evolução um pouco menos crônica do que a gente espera em pacientes que têm síndrome do intestino irritável não relacionado com infecção prévia. Então, isso pode também mudar o tipo de abordagem, já que é mais frequente aqui também, como a gente já mencionou, o supercrescimento bacteriano, né? O clínico ele acreditou que o exame físico sendo normal e a paciente não tendo nenhum antecedentes familiares importantes de neoplasia ou de doença inflamatória, ele optou por fazer o diagnóstico de síndrome do intestino irritável com predomínio de diarreia, mas, ao mesmo tempo, pediu alguns exames para que doenças orgânicas mais comuns pudessem ser afastadas, alterações que pudessem levar, então, à alteração da sensibilidade ou da frequência evacuatória. Esses foram os exames pedidos pelo clínico, né, entre eles o parasitológico de fezes e a calprotectina fecal, para nos orientar, de fato, se haveria necessidade ou não da realização de colonoscopia ou, eventualmente, até endoscopia. E foi entrado, então, com promessa de otilônio, 120 mg por dia, e foi prescrito loperamida, se necessário, para controle da evacuação. A grande questão é, vocês, além dessa abordagem com antiespasmódico e com o uso de loperamida esporádico, vocês fariam alguma orientação dietética inicialmente, mesmo sem ter qualquer tipo de informação através dos exames solicitados no slide anterior, ou não? E se vocês
prescreve algum tipo de dieta específica? Qual é a dieta que vocês preferem na abordagem inicial desses pacientes, como essa nossa paciente aqui? Dr. Verbig. Bom dia. Estão me escutando? Tá. Bom dia. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Eu acho que trabalhar com dieta passa, em primeiro lugar, na anamnese, quando a gente faz o interrogatório. Eu acho que o que você falou antes, eu aprendi a fazer sempre esse interrogatório do diário alimentar. Porque aquilo que você falou, a dieta tem uma ligação muito importante com o bem-estar, né? E na medida que você começa a produzir uma restrição, alguma coisa assim, você vai alterar o dia a dia desse indivíduo, né? E provavelmente você pode até associar um outro fator de estresse. Então, há que ter muito cuidado. Então, o diário alimentar, a pesquisa pelas preferências, passa por isso. A gente sabe que, reconhecidamente, alguns alimentos têm uma tendência a produzir uma velocidade intestinal maior, ou uma reação, né? Então, produtos lácteos têm essa habilidade. Se o paciente faz um uso de muito, a gente provavelmente vai pedir, olha, por algum tempo, restrinja um pouco a quantidade de laticínios, né? Muitas vezes ele também gosta muito de comer fibras, e o excesso de fibras também, nesses casos, acelera muito também o trânsito intestinal. Então, talvez inicialmente tente diminuir um pouco, mas é muito difícil você restringir tudo. O FoodMaps, a gente sabe que, embora tenha tido uma aceitação inicial muito grande, muito entusiasmo, dificilmente é aplicável no dia a dia, né? Principalmente porque vai depender muito das condições socioeconômicas do paciente, do acesso que ele tem ou não a determinado tipo de alimentos, ou a exclusão daquela fonte de energia e, entre aspas, uma fonte de prazer também. Então, manipular a dieta eu acho que requer muito bom senso, né? E essa análise do ecossistema do paciente, como ele vive, o que ele come e eventualmente, as preferências dele, tem que passar por esse critério. Aí sim, eu normalmente costumo tentar diminuir de preferência a quantidade, tá, de gorduras, a quantidade de laticínios e, eventualmente, de fibras também, na fase inicial. Perfeito, Verbig. Acho que também, na verdade, é a conduta que eu tenho habitualmente. A Du faz alguma coisa diferente, Du? Não, concordo plenamente com a abordagem do Ricardo, do Verbig e sua, né? E é o que a gente faz mesmo, né? Uma dieta muito mais de bom senso, depois de um inquérito alimentar bastante definido, até vendo o que piora, né? O que melhora, o que alivia, e assim a gente vai fazendo essa dieta inicial. Essa paciente tem uma possibilidade muito grande de supercrescimento, e a gente sabe que é sugerido tratar primeiro o supercrescimento antes de qualquer abordagem alimentar, porque muitas vezes o próprio supercrescimento pode levar a falsas intolerâncias alimentares, né, Barbuti? Você concorda? Gênero, número e grau. Barbuti, nesse caso, em relação à investigação, eu estava pensando o que eu poderia pedir nessa paciente. Eu via a calprotectina fecal, é uma coisa acho que importante, definiria, inclusive ajudaria a definir a conduta. Em relação à pesquisa de Clostridium, nesse caso, porque ela fez uso de antibióticos previamente, você acha que seria interessante, assim como adenovírus, norvírus, rotavírus, nessa paciente, porque ela continua com diarreia? Eu acho Queixas noturnas. Acho que você tem que pensar assim, Clostridium é óbvio, né? Mas a gente pensaria mais numa paciente que tinha um hábito normal e que depois da antibiótico terapia desenvolveu uma alteração do hábito intestinal. Ou a paciente já vinha com um hábito não muito bom, usou antibiótico e piorou a situação. Aí sim, a gente vê muito isso, por exemplo, em doença inflamatória intestinal, a paciente já vem mais ou menos irregular, de repente piora, né, o ritmo intestinal, você tem que ir atrás, né, de CMV, tem que ir atrás de Clostridium ou Clostridioides, né, para a gente ser mais moderno, né? Mas assim, nessa paciente especificamente não seria a minha primeira hipótese, não.
Não como primeira hipótese, mas como parte Sim, da sim. investigação. Mas mesmo assim, eu acredito que se você tivesse um clostridioides provocando uma enterocolite, a gente teria provavelmente um aumento da calprotectina também. Então, também vai nos ajudar isso, tá? Vírus eu acho mais improvável aqui, a não ser que a paciente fosse imunossuprimida, né? O que não parece ser o caso. Doutora Carla. Aqui no chat tem uma pergunta da Cristiana, ela quer saber o seguinte, se tem um papel, se o coprotológico funcional nesses pacientes poderia ajudar num direcionamento de uma dieta mais restritiva, dependendo do resultado. Eu, sinceramente, não uso o coprológico funcional há muito tempo, né? A sensibilidade é ruim, a especificidade ainda é pior. As informações com relação à presença de gordura fecal talvez seja interessante para a gente. Eventualmente, nesse caso, não foi pedido, mas a elastase fecal é uma coisa interessante da gente abordar, né? Uma das causas disso é a insuficiência pancreática. Mas o coprológico, especificamente, eu acho que eu, pessoalmente, não dou muita importância. Não sei se alguém aqui do painel gosta de coprológico. Bom, a gente sabe que a dieta ela pode gerar vários tipos de sintomas, mesmo em pacientes que aparentemente são saudáveis, né? E esse tipo de sintomas provocados por diferentes alimentos, ela pode variar, então, de paciente para paciente, como a gente já mencionou quando a gente fez o comentário na aula anterior da DU, né? E, na verdade, a dieta pode alterar o ritmo intestinal, a sensibilidade intestinal por vários mecanismos, né? Especialmente quando a gente tem alimentos que não são digeridos, não são quebrados e não são absorvidos, isso pode interferir na osmolaridade intestinal. Alguns alimentos podem gerar, por exemplo, através da fermentação bacteriana, produtos que possam interferir diretamente na motilidade intestinal. As células endócrinas que nós temos no nosso intestino apresentam receptores gustativos, né? A gente tem mais receptores gustativos no intestino que tem na boca, mais receptores olfativos no intestino do que tem no nariz. Nós temos sensores para temperatura, para pH, para osmolaridade, e tudo isso acaba mudando quando a gente acaba usando determinado tipo de alimento. A fermentação, então, pela microbiota tem direta relação com distensão abdominal, o tipo de gases produzidos pode interferir diretamente inclusive na função intestinal. Então, microbiota produtora de metano, constipação, microbiota produtora de H2S, diarreia, além, é claro, de haver vários fenômenos de ativação imune relacionados com diferentes tipos de alimento, como a gente vai ver mais para frente. Isso faz com que cada vez mais a gente precise também individualizar nossas dietas, né? Quando a gente pega uma dieta pré-fabricada, como uma dieta pobre em FODMAPs, nem sempre os resultados são bons, né? Além, é claro, das considerações feitas pelo professor Viebig com relação ao preço disso, dificuldade de interação social sobre isso, etc. Mas hoje a gente sabe que tem vários trabalhos mostrando que a dieta pobre em FODMAPs nem sempre funciona, além do problema de ser uma dieta extremamente restritiva e poder se correlacionar diretamente com alguns distúrbios, inclusive nutricionais. É possível, né, alguns trabalhos mostram, a gente predizer se uma dieta pobre em FODMAPs de fato vai trazer benefício para a gente. Pacientes que já vêm usando uma dieta pobre em lactose ou lácteos, ou que vêm fazendo uma dieta já pobre em glúten ou trigo, são pacientes que acabam respondendo menos à dieta dos FODMAPs. Parece óbvio, já que os grupos de FODMAPs aqui incluem lactose e incluem os galactanos, né, e frutanos presentes em vários alimentos. A presença de bactérias sacarolíticas fazem com que esses pacientes respondam melhor a uma dieta pobre em FODMAPs. As bactérias sacarolíticas, elas são muito fermentativas, né? Tem a parte benéfica, que é de produção bastante grande de butirato, acetato, etc. Mas a parte ruim é que, por fermentarem muito esses alimentos não digeríveis, né, e os FODMAPs basicamente são carboidratos com alto poder fermentativo, fazem com que os sintomas possam ser mais intensos. Por isso, talvez uma análise da microbiota pudesse ajudar nessa situação, mas Faecalibacterium praunitis é uma coisa extremamente comum em vários pacientes, especialmente em pacientes saudáveis, né? Nos pacientes com síndrome do intestino irritável e doença, por exemplo, inflamatória funcional, normalmente a gente encontra uma deficiência de Faecalibacterium praunitis. Isso faz, por exemplo, com o guideline do ACD, recomende dieta pobre em FODMAPs, mas essa recomendação é dada com uma baseada em qualidade de evidência bastante ruim, né?
Então, não existe assim uma recomendação concreta, definitiva, para uma dieta pobre em FODMAPs. Começam a aparecer trabalhos mostrando que é extremamente comum em pacientes com intestino irritável, reações imunomediadas, não IgE-mediadas, locais a nível do intestino. São pacientes que ingerem determinados alimentos, esses alimentos interagem com a parede intestinal, interagem com os mastócitos, interagem com basófilos, e isso leva, então, a alteração de motilidade intestinal, de sensibilidade intestinal, gerando uma série de sintomas. Esse trabalho, por exemplo, mostra que se você pegar em alguns pacientes, fizer uma colonoscopia, injetar o extrato de determinado alimento na mucosa colônica, os pacientes que respondem com edema dessa mucosa são pacientes que têm uma reação imune não IgE-mediada, e quando você retira esse alimento baseado nesses testes, os pacientes eles melhoram dos sintomas. Isso também pode ser feito com o que a gente chama de teste de estimulação basofílica, o BET, em que a gente pega o basófilo dos pacientes, expõe esse basófilo a diferentes alimentos e vê se esse basófilo degranula ou não. Então, isso no futuro vai poder ser utilizado para a gente direcionar exatamente qual a restrição dietética que a gente vai impor para os nossos pacientes, né? Quando você pega e restringe os alimentos baseados nesse teste, a resposta à restrição a esses alimentos é muito melhor do que quando você retira os alimentos de forma inespecífica, sem fazer qualquer tipo de estudo. Esse é um estudo italiano, por exemplo, que estudou a alergia a níquel, né, e restringiu a dieta pobre, restringiu o níquel na dieta em pacientes que tinham história de alergia. E esses pacientes, quando têm assim confirmado a alergia ao níquel e você tira o níquel da dieta, a resposta de vários sintomas presentes na síndrome do intestino irritável é muito melhor do que quando você restringe, por exemplo, o níquel em pacientes que não têm um diagnóstico definitivo. Assim, palavras rápidas sobre também a retirada do glúten da dieta. Tido o glúten hoje com uma substância pró-inflamatória, na verdade a gente tem 3 tipos de doenças associadas ao consumo de glúten e que nessa situação a retirada do glúten pode trazer benefícios. A doença celíaca, que o senhor sabe, uma doença autoimune e suas outras apresentações. A alergia ao trigo, né, que a gente tem basicamente 2 tipos, a alergia clássica IgE-mediada e a alergia induzida por exercício, onde vocês só vão ter sintomas quando consomem trigo se vocês fizerem exercício em até 2 horas após o consumo de trigo, ou se vocês consumirem trigo junto com álcool ou com anti-inflamatório não esteroidais, e o que a gente chama de sensibilidade ao trigo ou ao glúten não celíaca, uma doença de exclusão, não existe marcador para esse tipo de patologia. A gente tem que afastar primeiro doença celíaca, temos que afastar primeiro alergia ao trigo, e a partir daí, então, a gente vai restringir o glúten dos nossos pacientes por no mínimo 6 semanas e ver se os pacientes melhoram ou não. Na verdade, a gente teria que fazer depois um tratamento nesses pacientes que responderam à dieta sem glúten, com pílulas contendo glúten ou placebo, alternando essas pílulas. São os que a gente chama de consenso de Salerno, para o diagnóstico de intolerância ao trigo de natureza não celíaca. Quando a gente aplica os critérios de Salerno, a gente vai ver que dos pacientes tidos como intolerantes ao glúten, somente 15% de fato têm esse tipo de intolerância. Então, existe um overdiagnosis de intolerância ao trigo, o que faz com que a restrição desse cereal seja muitas vezes feito sem a mínima necessidade. Uma das coisas que a gente pode, então, nos orientar para a gente individualizar essa dieta pobre em glúten é a pesquisa do antigliadina IgG. Alguns autores, especialmente o professor Fasano, mostram que quando a gente tem antigliadina IgG positivo, né, existe uma resposta maior à retirada do glúten quando a gente compara com pacientes que têm antigliadina IgG negativo. Estou falando aqui do antigliadina tradicional, não do antigliadina deaminada. Isso faz, então, com que também o mesmo American College of Gastroenterology coloque a dieta pobre em glúten junto com a dieta pobre em FODMAPs como uma tentativa de se tratar os nossos pacientes, mas, repito, aqui também o grau de evidência é fraco, né? Os trabalhos que a gente tem mostrando que dieta pobre em glúten pode nos ajudar são bastante mal conduzidos e fazem com que as conclusões normalmente não sejam as melhores. Usualmente se fala em até 1/3 dos nossos pacientes com intestino irritável que poderiam ter intolerância ao trigo não celíaco.
Outra coisa que a gente fala é com relação à dieta pobre em lactose, né? Não são todos os pacientes que respondem uma dieta pobre em lactose. Mesmo os pacientes que têm hipolactasia primária do adulto, que a gente tem aí como 70% da população do planeta, somente 1/3 vai ter sintomas relacionados com o consumo de lactose, somente 1/3 desses 70 vai ter intolerância à lactose. E os sintomas de intolerância podem aparecer e desaparecer na decorrência da existência dos nossos pacientes, dependendo, é claro, do perfil genético, dependendo da quantidade de lactose que o indivíduo ingere, se essa lactose é ingerida em conjunto com outros alimentos ou não, se essa lactose depende muito do tempo de esvaziamento gástrico, do tempo de trânsito orocecal, depende, como a doutora Maria do Carmo já mencionou brilhantemente, depende da quantidade de bactérias, especialmente bactérias fermentadoras de lactose a nível de intestino delgado. Pacientes que têm síndrome de supercrescimento acabam tendo intolerância à lactose, mesmo não tendo hipolactasia. Isso é interessante a gente mencionar. Às vezes a quantidade de bactérias é tamanha que existe uma fermentação da lactose antes que a lactase possa funcionar. Isso vale para lactose, isso vale para frutose principalmente e polióis, né? Pacientes com supercrescimento têm uma chance enorme de ser intolerante à frutose e poliol graças a essas variações. E outra coisa importante é a sensibilidade visceral, né? A gente sabe que pacientes com intestino irritável têm uma sensibilidade visceral aumentada e isso faz com que, embora a hipolactasia, por exemplo, seja em percentagem igual na população normal e na população com intestino irritável, a intolerância à lactose é muito mais frequente no intestino irritável do que é na população geral. E isso é explicado pela sensibilidade visceral. É claro que esses sintomas são ainda piorados, essa intolerância pode ser mais intensa em períodos de estresse e ansiedade, como a gente já mencionou nos slides anteriores. Aqui é uma dieta proposta pelo grupo do professor Simren, né, que basicamente é a dieta do National Institute for Health, Care and Excellence, que é a NICE, né? O que, na minha opinião, é o que a gente tem de mais próximo do que a gente faz na nossa prática clínica diária e é um jeito da gente tentar minimizar, né, os efeitos, vamos dizer assim, psicológicos e sociais da restrição alimentar. É um jeito da gente adequar, né, as necessidades dos nossos pacientes e a sensibilidade dos nossos pacientes a diferentes tipos de alimentos. Então, fazer refeições pequenas, com tempo adequado, mastigar corretamente, ferver ao invés de fritar os alimentos, reduzir as gorduras e condimentos, evitar bebidas com gás e adoçantes especificamente, adoçantes, por exemplo, os polióis, sempre se hidratar bem, fibras solúveis se tiver constipação somente, limitar a ingestão de fibras insolúveis, o Dr. Verbig falou isso, rever a ingestão de leite e derivados, reduzir as frutas, né, para 3 porções por dia, especificamente, é óbvio, frutas mais ricas em FODMAPs. E aqui é um dos poucas recomendações que a gente tem para a introdução de probióticos, né? Eles acham que é interessante fazer um teste com suplementação probiótica com pelo menos 4 semanas, como o Décio falou, para que a gente possa ter uma ideia qual é a participação dessa suplementação. Outro fator extremamente importante, e aqui eu vou querer a opinião do Khalil, é sobre os efeitos psicológicos e psiquiátricos das dietas restritivas que a gente tem visto nos últimos anos aumentar de forma galopante. Cada vez mais nutrólogos e nutricionistas e mesmo gastroenterologistas acabam restringindo diferentes tipos de alimentos. Essa história de alimentação saudável está tomando conta da população de um jeito que parece que quem não segue esse tipo de dieta de forma regular e intensa vai ter sérios problemas no decorrer da sua existência e quando isso é muito exacerbado, isso gera alterações psiquiátricas, na verdade, como, por exemplo, a ortorexia e o ARFID, né? Khalil, a gente estava conversando um pouquinho aí antes da apresentação, né? O que você poderia me falar disso aí? Eu acho que o excesso e o radicalismo é sempre delicado, né? E geralmente só aumenta a ansiedade e depressão. Então, os fatores psicológicos, eles entram muito como agravantes dos quadros físicos como um todo de qualquer patologia. E quando a pessoa fica extremamente focada em um tipo específico de dieta, e essas dietas são extremamente radicais. Nós temos tido cada vez mais coisas assim, olha, é o jejum intermitente, depois, outro dia eu recebi uma pessoa que ela come cada dia da semana um tipo só de alimento.
Então, um dia ela pode comer quanto alface ela quiser, mas só alface. No segundo dia, só tomate. Um dia é só ovo e por aí afora. São 7 dias e obviamente que ela vai perder peso, né? Se essa era a ideia, né? Mas veja que é algo que não faz o menor sentido em nenhum aspecto. Nenhum aspecto. E isso geralmente só gera mais tensão, só gera mais estresse para essa pessoa, porque ela não vai sentir-se bem, ela pode até emagrecer um pouco, ela perder um pouco de peso, isso pode ser desejável, mas não em termos de saúde como um todo. Então isso realmente tem sido algo muito delicado que a gente tem vivido, e além de tudo, Barbucci, esses quadros, eles... Você falou, uma dieta então está na moda, essa dieta é anti-inflamatória, essa dieta é tal. Os estudos que a gente tem em saúde mental é só a dieta do Mediterrâneo que tem uma comprovação científica que diminui a longo prazo estresse, ansiedade e depressão. Tem uma melhora dos quadros se você introduzir uma dieta que é uma dieta saudável, na verdade, né? Uma dieta saudável, a dieta do bom senso. A Harvard já publica isso há um bom tempo na psiquiatria. Que a dieta que faz sentido é a dieta do bom senso. Diminui a quantidade das coisas, comer de tudo de uma forma saudável, né? E outro dia eu estava numa mesa com uma nutricionista, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é interessante que o paciente acrescente coisas saudáveis na dieta, e que aos poucos ele vai tendo uma dieta mais saudável, né? E não ficar com todas essas restrições que se colocam hoje em dia, né? Então vou cortar isso aqui totalmente, cortar não sei o que lá. Então acrescente coisas saudáveis e aos poucos, quanto mais leve essa pessoa estiver em relação a isso, isso realmente tem um impacto em saúde mental que é muito melhor. Hoje nós temos visto uma população muito linkada com tudo que é do corpo, né? O corpo hoje é algo incrível, né? Então a pessoa não tem mais saúde, mas tem o corpo lá bonito, trincado, barriga tanquinho, né? Que nem a sua, assim, toda tanquinho. Foi né? o tempo. Não, o Barbucci Exemplo. Veja, como é que isso é saudável, né, pessoal? É terrível isso. Então, a única dieta que faz sentido é a dieta do bom senso, para mim, né? Perfeito. Bom, chegaram os exames do paciente, a única coisa que tinha era um aumentozinho de eosinófilos, a calprotectina estava ok, né, em níveis sugestivos, mesmo intestino irritável, parasitológico negativo, a hipolactasia, genética para hipolactasia deu CT, então o paciente não tem hipolactasia primária. A gente tem 266 de vitamina B12, que está um pouco abaixo do que a gente gostaria de vitamina B12, ácido fólico razoavelmente elevado, e uma ferritina intermediária, poderia considerar até uma ferritina para uma mulher que menstrua, ok. Se fosse um homem com 21, eu me preocuparia muito mais com relação a isso. A paciente retornou, então, com melhora parcial do quadro álgico da diarreia, mantendo certa distensão abdominal e flatulência excessiva. O clínico começou a repor B12 e pediu, de acordo com a orientação dos senhores, para se realizar aí um diário alimentar para que a gente pudesse estabelecer melhor o tipo de dieta a ser recomendado. Vocês fariam algum outro exame aqui? A Du já falou, né, Du? Sim, supercrescimento. E deu positivo. Ácido fólico alto e B12 baixo. Pois é, aí é demais, né? Com essa história toda, aí é forçar a amizade, né? Com todos os problemas relacionados com o teste respiratório, que não é 100% específico, nem 100% sensível, né? Essa é uma paciente que, eventualmente, a gente podia até tratar para supercrescimento sem fazer o teste. Porque são tantas as evidências. O que você acha do eu acho que tem todo sentido. Os trabalhos dizem que a resposta ao tratamento para SIBO é muito maior quando você tem o SIBO positivo, mas numa paciente como essa, aliás, as recomendações os guidelines agora permitem com que você use antibiótico, né, em pacientes com síndrome intestinal irritável com problema de diarreia, mesmo sem supercrescimento. Lembrando que o antibiótico é um jeito de a gente manipular a microbiota, né? E no caso da rifaximina especificamente, existe até um efeito agregado, imunomediado e eventualmente até de melhorar a permeabilidade intestinal, diferente de outros antibióticos. O clínico, então, optou por um antibiótico e junto ele prescreveu cetotifeno, talvez pensando nessa eosinofilia que a paciente apresentava.
Agora é pro Décio. Décio, rápido, porque a gente está atrasado aqui. Que antibiótico você usaria? Ela já tomou cipo, né? Eu daria metronidazol para essa paciente. Metronidazol. Se tiver rifaximina, prefiro. Tem, aqui tem. Ó. Então, rifaximina. Tá. Podemos escolher aí, fazer um tratamento com várias opções, as diferenças não são tão grandes. Talvez o metronidazol inicialmente pelo custo, mas eu tenho usado bastante a rifaximina também, principalmente nessas diarreias. É o que recomenda o consenso do ADA nas formas com diarreia sem fazer o teste respiratório. E, Vebig, por quanto tempo você vai dar um antibiótico? Bom, aí normalmente 2 semanas, né? Acho que nesse momento é que você estreita mais ainda a resposta do paciente e a comunicação com o paciente. Eu costumo até pedir para que ele me ligue 1 semana depois do início do antibiótico para ver como está, mas eu normalmente uso metronidazol. A rifaximina ainda tem um problema do custo e temos um problema ainda um pouco ético aqui no Brasil, o uso de uma droga que ainda não tem uma total liberação para síndrome do intestino irritável ou para outra qualquer coisa que não seja nos hepatopatas. Então, o paciente às vezes questiona isso, né? E questiona o preço. Você está falando da bula, né? Aqui. A bula. Porque isso está mais do que indicado em intestino Sem irritável. dúvida, não, eu só estou falando uma situação nossa bula. Aqui no Brasil. Não. Eu geralmente aviso o paciente que ele não vai ver essa indicação em bula, mas que a literatura nos permite prescrever. Eu sempre falo, porque ele vai ver lá só fígado, hepatopato. É a mesma coisa com antidepressivo. Estou louco? Não. Na falha terapêutica, faz o teste ou retrata? Se ele já tem um teste positivo? Não tem no teste positivo. Não tendo feito o teste. Que no guideline pode fazer a opção de você fazer um novo tratamento. Desde que aí você vai ter que rever direitinho quanto tempo depois você vai refazer o teste. Você vai ter que respeitar a história dos 30 dias para poder fazer. Depende, eu acho de forma muito individualizada, eu pediria ou não, retrataria. Mas, em geral, eu peço assim. O teste. Eu acho que o teste vem aí. Eu acho que o teste vem para dar mais segurança na condução. Bom, como a gente sabe, cada vez mais a gente tem atribuído distúrbios genéticos, né, a diferentes alterações que a gente vê na síndrome do intestino irritável. Mesmo alteração de funcionamento do eixo cérebro-intestinal, alteração de motilidade intestinal, sensibilidade intestinal, tudo isso é determinado por genes. E é possível a gente pesquisar mutações genéticas e atribuir essas alterações a essas mutações. Então, na verdade, o futuro do tratamento da síndrome do intestino irritável é talvez isso, identificar exatamente qual é a alteração que predomina na fisiopatologia e direcionar, então, o tipo de tratamento para isso. É o caso, por exemplo, da gente verificar se existe se existe absorção adequada de sais biliares ou não, e aí introduzir adsorventes de sais biliares, ou então, baseado nessas alterações genéticas, direcionar o tipo de tratamento mais adequado. A chance do paciente responder a essa abordagem é muito maior. Essa paciente, então, retorna com boa melhora do quadro de distensão, mas ainda mantendo dor abdominal. Houve também uma melhora do quadro de flatulência. Qual a sua opção a partir de agora, doutor Antônio Fábio? Tá na outra? Volto. Não, que não está dando para ver. Pronto. O paciente retorna com melhora do quadro clínico da distensão e ainda com dor abdominal intermitente. Houve uma grande melhora do quadro da flatulência, sim. Esse paciente, assim, é uma paciente que teve um processo de intestino irritável. O uso cada vez mais da colestiramina para paciente deve ser pensado, principalmente para tipo 1 e tipo 3 da síndrome de má absorção, tá? E para melhorar a qualidade de vida da paciente. E neuromodulador, eu acho que é cada vez mais o perfil de cada paciente para a gente poder atuar. Eu não sou tão favorável somente utilizar uma linha de neuromodulador também, que é o tricíclico. Eu avalio o perfil de cada paciente para a colocação dela. Eu tenho utilizado realmente esses dois na minha prática para poder melhorar a qualidade de vida da paciente. Se você pensaria em supercrescimento fúngico nessa paciente? Não, a princípio não. Eu acho que ela não tem mais distensão, ela tem só dor. Eu acho que o caso dela é para dar um neuromodulador mesmo.
Neuromodulador? E antiespasmódico, talvez. E colocar, antiespasmódico. Não sei. Depende, né? Depende. Eu faria uma coisa por vez. É. E aproveitando a pergunta aqui no chat, exatamente, e quando a gente pensaria em supercrescimento fúngico? Rael pergunta. Muito provavelmente quando você tem um quadro clínico sugestivo de supercrescimento, diarreia, distensão, flatulência, etc. Sabe que o paciente tem uma predisposição boa para supercrescimento, você trata com a bactéria, as bactérias, o paciente não melhora, mas mantém os sintomas sugestivos de supercrescimento. Aí, acho que essa é a hora da gente pensar em supercrescimento fúngico. Ô, Barbucci, antes de você dar um salto, eu gostaria de trazer nosso polo lá de Salvador. Querida Nelma, está nos ouvindo? Nelma estava com 2 perguntas para trazer para a gente. Já está na caipirinha. Já tá vendo você? Antes do meio-dia não pode tomar nada. Então vamos lá, enquanto a Nelma não vem. Enquanto a Nelma entra, eu só queria deixar claro o seguinte: em áreas onde a parasitose intestinal é importante, Minas eu acho que, só para ver se ficou claro, o teste funcional a gente não faz, eu faço pouco, eu faço mais quando eu penso em esteatorreia, mas o de fezes, ou um tratamento de prova de giardia, ameba, às vezes eu faço. Então, é só para não pensar que a gente não faz exame de fezes, a gente, né? Não, inclusive aqui foi pedido, e essa paciente especificamente tinha um dado nitazoxanida. Não, eu não gosto muito de nitazoxanida para isso. Eu prefiro ter o bicho certo e tratar direcionado. A gente já debateu em outras vezes, assim, eu acho que vale a pena deixar, Barbucci, que não é só paciente pós-operatório de colestectomia que a gente tem que pensar em síndrome de malabsorção de sais biliares. Tem que pensar, o paciente teve supercrescimento bacteriano, teve infecção, o paciente pode ter tido ilaite, doença de Crohn, alterações. E assim, é algo que a gente pode melhorar a vida do paciente com isso. Mas ela tinha melhorado, né? Tinha melhorado. Melhorar a distensão e dor. Só dor. Se ela tivesse ainda com diarreia, eu acho pensar que nisso. Ela, só para diarreia, não melhora a dor. Dor. Discutindo variações. Nelma. Opa! Barbucci, parabéns pela belíssima aula. Eu estou aqui aprendendo um bocado com vocês, viu? Perfeita, perfeita. A aula, assim, que eu estou devorando aqui. Acredito que os colegas também, viu? Obrigado. Bom, nós temos aqui 3 perguntas, mas eu vou fazer a primeira. A doutora Loriane Cavalcante pergunta: vocês têm experiência com tratamento, com antecipação da doença de Parkinson com dieta ou probióticos com cepas específicas? Os estudos apontam que a obstipação pode anteceder a doença clássica em mais ou menos 10 anos e o gatilho está no intestino com intensa desbiose. Essa é a primeira pergunta. Eu acho que o Calil vai responder. Teve uma apresentação até no DDW sobre isso, sobre a relação entre constipação e doença de Parkinson, né? Isso pode acontecer de verdade. É muito importante a gente entender que a doença, uma vez estabelecida da constipação, é que os remédios antiparkinsonianos também são muito constipantes. E mais do que constipação, o que se relaciona com o aparecimento de doença de Parkinson muito tempo antes é a anosmia. Tá? Então, vocês têm que pensar também nessa paciente que chega para vocês com perda do olfato. Se tiver histórico familiar, entender, é muito importante a gente pensar numa provável evolução para Parkinson, mas Dr. Calil. Tem uma série de estudos hoje mostrando alterações de disbiose precedendo Parkinson e Alzheimer. Então, são questões interessantes. E eu também acrescentaria uma terceira coisa que precisa ser pesquisada, que é o sono desse paciente. Hoje nós sabemos da importância do sistema linfático e que quando essa pessoa não dorme adequadamente, não faz toda aquela arquitetura do sono, principalmente com o sono REM, que é onde o sistema linfático está mais ativo, você passa a ter deposição de proteínas amiloides, não faz essa limpeza adequada cerebral. Então, esse sistema linfático ele tem sido cada vez mais impactado, principalmente com essas questões de sono. E aí eu queria também chamar a atenção disto. Então, quando você vai estudar esse paciente, você vai encontrar insônia crônica e além do que já acabaram de comentar aqui. Aproveitar que o senhor Calil estava comentando aqui, todo mundo aqui dorme mal. O que ajuda nesses casos? Primeiro, uma polissonografia. Então, primeiro, uma polissonografia é fundamental, né? Você faz o diário alimentar do paciente.
É que o Décio tem utilizado de 2 doses de Scott antes de dormir. O que você acha disso? Não vou dar spoiler da próxima apresentação. Não, vamos aguardar, bom, pelo amor de Deus. Então vamos seguir. Bom, qual o neuromodulador que você usaria, Dr. Fábio? Já que o senhor falou agora que... Começaria com tricíclico, que é o mais comum, pequenas doses progressivas para o paciente. Se a paciente tiver algum grau de ansiedade envolvido, o paciente tiver talvez alteração com o ganho de peso, trabalharia com o duloxetina ou a venlafaxina para ela. Se a paciente tiver alteração do sono e tiver modulação de dor, trabalharia com a trazodona. E se a paciente tiver alguma alteração, como fibromialgia, dor crônica, dor espalhada, também pensaria para esse paciente na pregabalina, como melhorando a ansiedade, melhorando a dor. Mas o tricíclico sempre na fase inicial. Pequenas doses, forma progressiva e de aumentando gradativamente. Calil. Eu vi os gastos primeiro, né? Mas, eu acho que essa colocação está perfeita do Fábio. Essa é o que eu acho que vocês fazem mesmo. Eu acho que a grande questão é encaminhar esse paciente ao psiquiatra. Até que ponto o clínico vai e até quando que você deveria recomendar um especialista. Então, acho que os quadros leves a moderados, os quadros de ansiedade, mesmo de depressão, eles são do clínico, né? Eu acho que você deve encaminhar quando você não teve sucesso no teu tratamento, você subiu dose, trocou de classe, não houve melhora. Então, quando isso acontecer, que você não teve essa melhora, aí sim vale a pena você encaminhar o especialista. A segunda grande questão, pessoal, é tomar cuidado com os quadros mais graves que às vezes o clínico não pesquisa. Por exemplo, de um histórico de bipolaridade na família. Se esse paciente for uma depressão bipolar, por exemplo, ela se apresenta com um quadro depressivo, ansioso, mas ela pode ser uma depressão bipolar. E aí o uso de antidepressivos piora muito esse quadro, aumentando geralmente irritabilidade. Ela fica mais irritada, mais explosiva, não precisa entrar em aceleração, em mania. Então, tem que se tomar um cuidado com alguns pacientes. Quadros leves a moderados, eu acho que é do clínico. O clínico tem que agir mesmo dessa forma. Quadros de moderados em diante, cuidado, principalmente se tiver históricos de bipolaridade na família, cuidado, e se tiver transtorno de personalidade, esse é um paciente que vai perturbar muito ao clínico. Você, então, solta spoiler da próxima apresentação que você vai ser explorado muito por a gente. Daqui a pouco, Calil. Querida Nelma, daqui a pouco a gente volta com vocês, tá bom? Só para adiantar. No guideline do ACG e da ADA, que você falou, desse ano, sugere muito pouco efeito do antidepressivo na síndrome com constipação. Muito pouco. Isso, aliás, eu vou falar rapidinho agora aqui. A gente tem, dependendo eu sei que a gente está adiantado, mas só para a gente mencionar, na síndrome de intestino irritável com predomínio de diarreia especificamente, é óbvio que os triciclos seriam a nossa melhor opção, né? Tem um efeito anticolinérgico, no caso aqui um efeito antihistamínico, tem um efeito serotoninérgico que a gente busca, então é analgésico, ele melhora o sono, ele melhora a ansiedade de certa maneira. A pregabalina também tem um certo efeito ansiolítico, né? Então, a escolher aqui é se o paciente é magro, se é gordo, se dorme bem, se dorme mal, né? Se o paciente tem constipação, se tem diarreia, isso vai determinar se tem libido aumentada, se tem libido diminuída, isso é outra coisa importante para a gente levar em consideração. Existe uma tendência da gente não usar antidepressivos inibidores da recaptação da serotonina em pacientes ou então os duais em pacientes com síndromes diarreicas, né? Porque esses antidepressivos, eles podem piorar a diarreia por si só, pelo efeito serotoninérgico, ou ainda porque esse a gente esquece. Duloxetina é uma causa importante, por exemplo, de colite linfocítica, né? E a gente acaba trocando uma doença por outra. Aqui a opção melhor dos serotoninérgicos seria a paroxetina, segundo alguns trabalhos, tem um efeito um pouco mais constipante, né? E aqui são os diferentes neuromoduladores que a gente usa. A gente pode até usar estabilizadores do humor, né, em algumas situações, especialmente quando tem sono alterado, etc. Mas aí já eu acho que o professor Calil domina isso muito mais do que a gente. Aqui foi dado a amitriptilina, 10 mg à noite, como inclusive a Du fez.
se optou então por associar um psicobiótico ao tratamento todo, e esse daqui é o resumo do guideline, né, recentemente publicado agora, né, falado nesse caso aqui pelo professor Camilleri e pela Yin Cheng no último DDW, em coloca pacientes então com síndrome do intestino irritável com predomínio de diarreia. A opção inicial seria usar a aloperamida ou os sequestradores de sais biliares, associados eventualmente ao antiespasmódicos nessa fase, especialmente nos casos mais leves. Os antiespasmódicos eles podem funcionar isoladamente, né, controlando a dor e eventualmente até o ritmo evacuatório. Passa então por uma segunda fase em que a gente, nos casos mais graves, em que a gente vai optar então pelo uso de antibióticos, e aqui a opção seria inicial a rifaximina, havendo disponibilidade, o ideal 14 dias, mas a gente acaba fazendo mais 10 dias pelo preço e o tipo de apresentação que a gente tem aqui no Brasil. Amitriptilina, nortriptilina em baixas doses, aqui iniciaria a luxadolina, que a gente não tem disponível no Brasil ainda. Com o detalhe aqui que pacientes colestectomizados e etilistas, a gente deve passar longe da luxadolina, isso dá pancreatite, e eventualmente os antagonistas dos receptores 5-HT3, como a losetrona e seus parentes, como a gente já mencionou. A paciente evoluiu com melhora, e o que a gente pode dizer é que as doenças funcionais elas representam afecções bastante prevalentes, com fisiopatologia bastante complexa. Muito provavelmente o grupo de funcionais ele vai ser cada vez mais dividido em várias outras patologias, de acordo com o mecanismo fisiopatológico mais prevalente, o que vai fazer com que a gente direcione o tratamento mais ainda, que a gente individualize o tratamento de uma maneira cada vez maior, para que a gente possa conduzir os casos de maneira mais agradável, né, para os nossos pacientes, lembrando que se tratam de doenças crônicas e que levam a um acentuado prejuízo da qualidade de vida. Então é muito importante que a gente saiba diagnosticar e tratar esses pacientes da melhor maneira possível, inclusive quando houver necessidade de encaminhar para outros especialistas para que a gente possa dar uma abordagem multidisciplinar que seria o ideal nessas situações. Obrigado. Queridos, eu gostaria de nossos amigos, a professora Maria do Carmo vai se despedir, vai voltar para Minas, professor Décio. Antes da gente trocar para a próxima mesa, a consideração de vocês, o ponto de vista sobre a neurogastro e, primeiro, nossa gratidão por estar aqui. Eu que agradeço, Fábio, parabenizando aí pelo evento, a todo o grupo seu, parabéns mesmo, excelente reunião, aos colegas aqui, um prazer estar aqui. E dizer o caso do Barbucci, super interessante. Eu acho que o último slide dele, para mim, falou tudo. Né? É individualizado, é história alimentar, é história de sono, ansiedade, é conhecer o nosso paciente. A gente precisa ter tempo para atender esses pacientes, porque a história, de fato, é que vai nos determinar os caminhos a seguir. Então, eu acho que isso fica bem claro aqui. E a importância da microbiota, desse eixo, essas coisas teóricas tão embasadas, ainda vão demorar um pouquinho para a gente ter isso bem determinado na nossa prática diária. Então, enquanto isso, a gente tem que usar o que a gente tem já de embasados, os bons probióticos que a gente tem aí, e seguindo esses guidelines dos estudiosos, eu acho que a gente vai ajudar muito os pacientes funcionais. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo com todos vocês. Eu acho que é um aprendizado muito grande ouvir as opiniões diferentes sobre, muitas vezes, sobre um determinado caso, cada um tem a sua visão. Isso foi colocado aqui de uma maneira bastante clara. Eu acho que nós estamos numa fase boa de aprendizado na neurogastroenterologia. Acho que esses últimos anos a gente cresceu muito do ponto de vista de conhecimento da fisiopatologia da doença e como a gente, através da fisiopatologia, começar a direcionar melhor o tratamento, o entendimento da doença. E esse é o caminho. Acho que nós estamos caminhando bem. Muita coisa ainda para efetivamente descobrir, alcançar e assim por diante. Mas acho que o caminho é por aí. Então, novamente, acho que dando continuidade a esse assunto, a partir de segunda-feira nós temos o nosso neurogastro, que acho que nós vamos ter muito mais opções de discussão sobre os diversos aspectos
da neurogastrologia, acredito que ninguém deva, todo mundo que deve participar, porque isso aí vai ser um evento extremamente importante, muito elucidativo. Um grande abraço a todos, obrigado, Fábio, pelo convite mais uma vez, obrigado aí o pessoal da APSEM. Imagine, Décio, serão 2 dias, 2 salas, de forma simultânea. Teremos muito a debater. Então, vamos um pequeno intervalo de 5 minutos com um novo vídeo para a gente poder rodar a mesa. Temos muita coisa para aqui. Professor Calil, professor Ricardo Verbig, Barbucci, Carla vai estar aqui conosco. Muito obrigado, meus amores. Daqui a pouco o Vitório volta para cá também. 5 minutinhos. Olá, eu sou o Dr. Ricardo Barbucci, eu sou médico assistente aqui do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a apresentação do professor Magnus Sirmin no último DDW, em que ele abordou o papel da microbiota e do manuseio da dieta na condução dos pacientes com essa afecção tão comum. Como os senhores sabem, a fisiopatologia da síndrome do intestino irritável é bastante complexa, inclui alterações de sensibilidade visceral, alterações de expressão de neurotransmissores, plasticidade neural, até a participação do sistema imune cada vez mais se torna importante na fisiopatologia. E como os senhores sabem, essas doenças do eixo cérebro-intestinal também estão relacionadas diretamente com a alteração da microbiota. Trabalhos mais recentes, explicados pelo Dr. Simren, mostram claramente que a gente tem, na verdade, 2 grandes grupos diferentes de pacientes com síndrome do intestino irritável. Os pacientes que têm uma microbiota não muito diferente da população normal e que respondem também de forma diferente ao tratamento habitual, e os pacientes que apresentam uma microbiota muito diferente da população que não é acometida por essa afecção. E isso mostra que a gente pode ter, na verdade, diferentes grupos de pacientes com diferentes apresentações clínicas da síndrome, talvez relacionados com diferentes padrões de microbiota encontrados nesses pacientes. Ele mostra um trabalho muito interessante do seu grupo mesmo, publicado no Gut em 2021, em que atribui, por exemplo, a presença de uma braquispira no intestino de pacientes com síndrome do intestino irritável, e cujo tratamento se correlacionou com melhora dos sintomas desses pacientes. Já se falava antigamente na participação de espiroquetas na fisiopatologia da síndrome do intestino irritável, mas esse artigo recente, muito bem conduzido pelo grupo do professor Sirmin, pôde confirmar esses trabalhos de uma maneira bastante elegante. Como os senhores sabem, um dos jeitos da gente modular a microbiota é alterar a dieta dos nossos pacientes. A gente pode também fazer isso modificando a atividade física dos nossos pacientes, suplementando probióticos para os nossos pacientes, e cada vez mais se discute a participação do transplante fecal na condução dos pacientes com síndrome do intestino irritável. O professor também apresentou um trabalho bastante interessante, que incluiu mais de 130 pacientes e que foram, então, submetidos a transplante fecal e apresentaram resultados interessantes no que diz respeito à melhora da sintomatologia. Outro jeito da gente modular a microbiota é através de medicamentos, como, por exemplo, antibióticos. E como os senhores sabem, a rifaximina é bastante eficaz em modular a microbiota intestinal, especialmente em pacientes com síndrome do intestino irritável com predomínio de diarreia. O Dr. Simren destaca o trabalho do professor Pimentel, publicado no New England em 2011, em que esse benefício foi claramente observado. Entre as cepas probióticas que ele coloca com mais evidência que poderiam ajudar na condução dos pacientes com intestino irritável, ele coloca o Bacillus coagulans MTC C5260, o Bifidobacterium infantis 35624, o Lactobacillus plantarum 299V, o Lactobacillus rhamnosus GG, o Saccharomyces boulardii CNCM I745 e o Saccharomyces cerevisiae CNCM I3856, além de algumas combinações probióticas. Cada vez mais a gente tem observado a participação de prebióticos, na verdade, como condutores de pacientes como adjuvantes no tratamento de pacientes com síndrome do intestino irritável.
e cada vez mais se estuda os oligosacáridos do leite materno, ou HMOs, né, substâncias extremamente importantes para a formação da microbiota do bebê e que agora têm sido utilizados em adultos com intestino irritável. Entre as dietas, a gente sabe já de longa data que 62% dos pacientes apresentam algum tipo de reação adversa a um ou mais alimentos, quase 65% têm os seus sintomas relatados como agravados por algum alimento. Alguns pacientes referem que, os 70% dos pacientes referem que alguma abordagem, alguma mudança na dieta traz algum benefício ou malefício na condição das síndromes. Então, cada vez mais se estuda a participação das dietas na condução da síndrome do intestino irritável. Um artigo recente, publicado por Lenhardt e colaboradores no Neurogastroenterology Motility em 2018, mostra que a principal dieta utilizada pelos gastroenterologistas na condição da síndrome, 85% dos gastroenterologistas fazem ou prescrevem uma dieta pobre em FODMAP, seguido de uma dieta pobre em lactose, 50% fazem uma dieta pobre em glúten, 54% aumentam o uso de fibras na síndrome e uma percentagem menor, em torno de 30%, diminui a gordura na dieta desses pacientes. De uma maneira geral, o tratamento assim mais convencional, que não abordaria nenhuma dieta específica, orienta os pacientes a fazer refeições pequenas e várias, a mastigar com cuidado, a descascar as frutas antes de consumi-las, a preferir dietas cozidas do que fritas, reduzir, então, a quantidade de gorduras e de condimentos nos alimentos, evitar bebidas carbonatadas, evitar sucos de frutas que não sejam naturais, restringir o consumo de chá e café a, no máximo, 3 xícaras ao dia, estimular o consumo de fibras solúveis e diminuir o consumo de fibras insolúveis e restringir o consumo de leite e derivados, especificamente, é óbvio, em quem tem história de intolerância à lactose. E também eles recomendam, né, que se tente diferentes cepas probióticas para tentar melhorar a resposta clínica dos pacientes. Mas, sem dúvida, os FODMAP são a dieta mais frequentemente atribuída e muita gente, ele ressalta que muitas pessoas esquecem das 3 fases da dieta. Qualquer dieta restritiva, como a dos FODMAPs conduzida por muito tempo, pode ser ruim do ponto de vista nutricional e, é claro, do ponto de vista de qualidade de vida desses pacientes. Então, após uma fase de retirada dos FODMAPs, que dura 4 a 8 semanas, uma fase de reintrodução de 6 a 10 semanas deve ser feita e depois, consecutivamente, uma dieta personalizada em que a gente vai retirar somente os FODMAPs que o paciente refere de fato que lhe fazem mal e reintroduzir os eventuais FODMAPs que o paciente pode não sentir nada. Uma das coisas que pode orientar, então, o paciente a responder se vai ou não vai melhorar com a retirada do glúten, ele ressalta, são os trabalhos que mostram que um antigliadina IgG positivo pode aumentar essa chance. Então, são essas recomendações principais e uma coisa interessante, ele reforça também uns trabalhos do professor Fritz Havens, publicado no Gastroenterology de 2019, que mostra que é possível haver uma espécie de reação alérgica localizada somente na mucosa intestinal, sem que haja positividade do rastro do IgE sérico para alimentos, e essa reação local de alguns alimentos no intestino poderia também se correlacionar diretamente com o aparecimento de sintomas em pacientes com intestino irritável. Cada vez mais esses testes tópicos no intestino, eventualmente em outras mucosas, podem ajudar em direcionar o tipo de dieta mais específica para cada paciente. O fato é que cada vez mais a condução da síndrome do intestino irritável, especialmente no que respeita à dieta, tem que ser individualizada e é muito importante que a gente evite dietas restritivas por muito tempo. Muito obrigado. Melhores resultados vêm das melhores escolhas. Os sintomas do estresse sobre o sistema digestivo são conhecidos. Mas combatê-los exige mais que um probiótico comum. Por isso, a APSEM inovou. Enquanto os outros atuam somente no equilíbrio da microbiota, ProBid vai muito além.
É o primeiro probiótico com alegação funcional aprovada para auxiliar na redução de complicações gastrointestinais, dor abdominal, náusea e vômito. Com a exclusiva tecnologia Biosupport que garante a resistência das cepas ao ácido gástrico, entregando-as vivas ao intestino. Probid auxilia na redução dos sintomas gastrointestinais presentes em doenças funcionais e podendo auxiliar na redução das sensações de estresse e ansiedade. É o único com atuação no eixo cérebro-intestino. Probid é apresentado de forma diferente para cada tipo de necessidade, funcionando tanto para o alívio de questões pontuais, quanto para equilíbrio da microbiota e modulação do estresse e ansiedade através do uso contínuo. Probid é mais que um probiótico comum. Probid, único, com atuação no eixo cérebro-intestino.